E se as narrativas que você pensa conhecer ocultam uma verdade mais profunda, um eco que reverbera até os dias de hoje? Costumamos ver Sodoma e Gomorra como o exemplo máximo da ira divina, uma história de fogo e enxofre destinada a alertar os pecadores. Mas isso é apenas o superficial. A história não contada não trata da destruição de uma cidade, mas da tentativa desesperada de um homem que ousou negociar com Deus para salvá-la. É uma jornada ao coração da misericórdia e justiça, onde se revela que o julgamento final não surgiu do clamor pelo pecado, mas pelo silêncio da bondade, pela ausência de apenas 10 pessoas justas. Esta não é apenas a narrativa de como as cidades da perdição ruíram, mas também da incessante busca de Deus por um motivo para perdoar. O que realmente significa que a maldade de alguns pode condenar muitos, mas será que a fé de uma única pessoa pode abrir as portas do céu? Você também acredita que a oração de uma pessoa justa pode transformar tudo? O destino está em suas mãos. Escreva nos comentários: a fé move a mão de Deus. Fique conosco e leia até o final para descobrir a revelação completa. E se você aprecia essas análises profundas das Escrituras, inscreva-se para não perder nossa próxima história. A ilusão no Vale de Sidim. Diante do enxofre caiu chuva do céu e subiu fumaça como a de uma fornalha antes que os nomes de Sodoma e Gomorra fossem mencionados. Tornaram-se sinônimo de perdição. Mas havia um vale que era a inveja de toda Canaã, o Vale de Sidim, onde as 5 cidades da planície estavam localizadas. Lá era uma tapeçaria de um verde tão vibrante que a memória dos homens comparou-a ao próprio jardim do Éden ou às férteis margens do Nilo, no Egito. O rio Jordão, em sua generosidade, irrigava cada centímetro daquela terra, criando um paraíso de pastagens abundantes, pomares repletos de tâmaras, figos e romãs, e campos de trigo ondulando na brisa como um mar dourado. O ar parecia carregado com a promessa de prosperidade, o doce aroma da terra molhada e das flores silvestres. Era essa visão de abundância, essa miragem de uma vida fácil e próspera, que encantou o coração de Ló, sobrinho de Abraão. A história, como narrada em Gênesis 13, descreve aquele momento decisivo com uma simplicidade que oculta uma tragédia. Abraão, um homem cujo olhar estava voltado para as promessas celestiais em vez das terrenas, deu ao sobrinho a chance de escolher. Que não haja mais contendas entre nós, disse ele com a sabedoria de quem valoriza a paz mais do que os bens materiais. E Ló, erguendo os olhos, viu, mas não viu com o coração. Viu com a ganância do homem. Viu a planície do Jordão bem irrigada e escolheu por si mesmo. Nesse ato, nessa escolha fundamentada na aparência externa, ele selou seu destino e o de seus entes queridos. A família de Ló seguiu para o leste, armando suas tendas até chegar aos portões de Sodoma. O que Ló não percebeu ou escolheu ignorar foi que a terra que prometia vida estava corrompida até sua essência. A prosperidade material de Sodoma havia gerado um veneno nas almas de seus habitantes. Eles eram homens, como diz a Escritura, ímpios e grandes pecadores contra Deus. Suas riquezas não geraram frutos de gratidão, mas sim arrogância. Sua abundância não os levou à generosidade, mas a um egoísmo feroz e uma crueldade que se manifestavam em todos os aspectos da sociedade. As caravanas de mercadores que chegavam a Sodoma, atraídas por sua reputação de opulência, logo descobriam a verdadeira natureza da cidade. As leis de Sodoma eram uma distorção da justiça, feitas não para proteger os fracos, mas para oprimir o estrangeiro e saquear os necessitados. Dizia-se que, se um estrangeiro entrasse na cidade, os cidadãos o cercariam e, sob o pretexto de um jogo, tomariam tudo o que ele possuísse, deixando-o nu e humilhado. Hospitalidade, uma virtude sagrada em todo o Oriente, era considerada crime em Sodoma.
Ajudar um pobre ou alimentar um faminto era severamente punido, pois viam a pobreza como uma praga a ser eliminada, não pela compaixão, mas pela erradicação dos pobres. A própria estrutura da sociedade era uma pirâmide de corrupção. No topo estavam os juízes e os homens influentes, que se regozijavam em sua própria malícia, pronunciando sentenças cruéis e zombando do sofrimento alheio. O comércio era fundamentado no engano. Os contratos não tinham valor algum e a palavra de um homem era irrelevante. E nas ruas, praças e nos lares privados florescia uma corrupção moral que desafiava qualquer descrição. Uma busca insaciável por prazer a qualquer custo. Uma entrega total aos desejos mais sombrios do coração humano, como o profeta Ezequiel mais tarde mencionaria em seu capítulo 16, versículos 49 a 50, destacando seu orgulho, sua satisfação com a abundância e sua falta de compaixão pelos necessitados. Ló, em meio a esse caos, tentava manter um vestígio da fé de seu tio Abraão. Ele se estabeleceu na cidade, talvez acreditando que poderia desfrutar do conforto material sem ser corrompido pela decadência espiritual. Mas a cada dia, sua alma justa estava sendo torturada. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 7 e 8, o descreve vividamente. Esse homem justo que vivia entre eles se angustiava diariamente, ouvindo e vendo suas ações malignas. Ló ouvia os gritos na calada da noite, via a crueldade sob a luz do dia e sentia a frieza e o desprezo nos olhos de seus vizinhos. Ele estava sentado no portão da cidade, uma posição de respeito, mas sem poder real. Ele era um estrangeiro, um intruso, como mais tarde seria chamado com desprezo. Suas tentativas de buscar justiça ou apelar à moralidade eram recebidas com zombarias e ameaças. Sua vida se tornara um constante dilema, um equilíbrio frágil entre a consciência e o conforto. Suas filhas, criadas nesse ambiente, estavam prometidas a homens de Sodoma, e a influência da cidade se infiltrava em sua casa como uma névoa tóxica. A fortuna que tanto desejara se dissipou. Ela se transformou em uma gaiola dourada. Ele possuía rebanhos, criados e uma casa respeitável, mas havia perdido a paz. Trocará as tendas de um peregrino que ansiava por uma pátria celestial pelas muralhas de uma cidade imersa em sua própria depravação. E enquanto o sol se punha a cada noite sobre o belo vale de Sidim, projetando longas e sinistras sombras sobre os muros de Sodoma, uma pergunta devia atormentar a mente de Ló. A que preço ele havia adquirido aquele paraíso terreno? A resposta começava a se formar nos céus, preparando-se para ser revelada. Ela desceria, não como orvalho restaurador, mas como fogo purificador e destruidor. A terra fértil estava prestes a se tornar estéril, e a cidade da abundância um monumento eterno à desolação. O carvalho da aliança em Mamre, distante da corrupção e da opulência decadente de Sodoma, era onde Abraão habitava, na paz das planícies de Hebrom. Sua vida contrastava fortemente com a de seu sobrinho Ló. Enquanto Ló optou pelo conforto das muralhas da cidade, Abraão vivia em tendas, um eterno peregrino em uma terra prometida, mas ainda não conquistada. Seu lar não era uma construção de tijolos e cimento, mas um acampamento que se movia conforme as estações e a vontade de Deus. O centro do seu mundo era um bosque de carvalhos, árvores antigas e veneráveis, cujos ramos estendidos ofereciam sombra e abrigo do implacável sol de Canaã. Essas árvores não eram apenas abrigo físico, tornaram-se símbolo da presença e fidelidade de Deus. Foi ali, sob a sombra do carvalho de Mamre, que Abraão ergueu um altar ao Senhor e recebeu a promessa divina, uma aliança de importância imensurável, tão vastas quanto o céu estrelado. Seus descendentes seriam incontáveis, e por meio deles, todas as nações da terra seriam abençoadas, conforme relatado em Gênesis capítulo 12.
A vida de Abraão foi marcada por uma profunda e constante comunhão com o Criador. Seu cotidiano não era ditado pelos mercados ou pela política das cidades, mas pelo cuidado com seus vastos rebanhos e, acima de tudo, pela espera. Ele aguardava o cumprimento de uma promessa que parecia impossível. Ele já era idoso e sua amada esposa, Sara, era estéril e já havia ultrapassado a idade fértil. Contudo, Abraão creu. Sua fé não era uma certeza cega, mas uma confiança fundamentada em anos de diálogo com Deus, uma relação pessoal e íntima que desafiava a lógica e as evidências sensoriais. Muitas vezes, na quietude da noite, ele se sentava à entrada de sua tenda e olhava as estrelas, não como simples pontos de luz, mas como um lembrete tangível da aliança inquebrável de Deus. Cada estrela era uma promessa, um descendente, um elo na corrente da redenção. A riqueza de Abraão, embora considerável, não era a fonte de sua identidade. Ele possuía ouro, prata, gado e servos em abundância, mas se via como um mordomo, um guardião das bênçãos que Deus lhe concedera. Seu acampamento era um refúgio de hospitalidade no deserto. Qualquer viajante que passasse por ali era recebido com honra. Seus pés eram lavados e ele oferecia pão, leite e a melhor carne de seus rebanhos. Essa generosidade não era um simples costume social, mas uma expressão externa de sua fé. Abraão compreendia que tratar o estrangeiro com dignidade era honrar a Deus. Seu vínculo com Ló era permeado por carinho paternal e crescente preocupação. Ele se lembrava do jovem que trouxera de Ur dos Caldeus, filho de seu falecido irmão. A decisão de Ló de se separar e escolher a planície fértil foi um golpe para Abraão, não pela perda de terras, mas pela escolha que seu sobrinho fizera. Abraão conhecia a reputação de Sodoma. As histórias de sua maldade chegavam até Hebrom, nas caravanas que cruzavam a região. Eram rumores de crueldade, injustiça e tamanha impiedade que estremeciam a alma. Abraão, em suas orações, frequentemente intercedia por Ló, pedindo a Deus que o protegesse e guardasse seu coração da corrupção que o rodeava. Às vezes, olhando para o sudeste, em direção ao vale distante, uma sombra de angústia cruzava seu rosto. Ele se perguntava se a riqueza de Sodoma havia seduzido completamente seu sobrinho, se ele havia se esquecido do Deus de seus pais em sua busca por segurança terrena. Anos antes, quando uma coalizão de reis orientais, liderada por Codorlómer, invadiu a planície e fez Ló prisioneiro junto com todos os seus bens, Abraão não hesitou nem por um momento. Armou seus 318 servos treinados e, com uma ousada campanha militar, perseguiu e derrotou os reis, resgatando Ló e o povo de Sodoma. Naquele momento, o rei de Sodoma ofereceu-lhe os despojos de guerra, mas Abraão os rejeitou com uma declaração solene, como está escrito em Gênesis 14:22. Levantei minha mão a Jeová, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que desde um fio até a terra tira do sapato, não levarei nada de tudo o que é seu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Esse ato não foi de orgulho, mas de profunda convicção. Abraão não queria que sua prosperidade fosse de alguma forma associada à riqueza corrupta de Sodoma. Ele queria que todos soubessem que sua bênção vinha exclusivamente de Deus. Esse episódio revelou a grande disparidade entre os dois homens. Ló voltou a Sodoma, em busca de conforto, mas também de risco, enquanto Abraão retornou ao seu altar em Mamre, para sua comunhão com o Deus Supremo. E assim, na tranquilidade do bosque de carvalhos, enquanto o mundo seguia seu curso, Abraão aguardava. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, repleta de oração, fé e obediência. Ele cuidava de sua família, administrava sua casa com justiça e mantinha seu coração voltado para o céu. Abraão desconhecia que o clamor de Sodoma e Gomorra já havia chegado até a presença de Deus e que o tempo de sua paciência estava se esgotando. Ele
o amigo de Deus, estava prestes a ser chamado para desempenhar o papel mais extraordinário de sua vida, o de intercessor, o homem que ousaria se colocar entre a justa ira de um Deus santo e a destruição de uma cidade pecadora. O sol do meio-dia castigava as tendas em Mamre e o ar parecia vibrar de tanto calor. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, buscando o frescor da brisa suave, sem saber que o destino de muitas almas estava prestes a ser entregue a ele. A visita sob o calor do dia chegou. O sol, inclemente e imenso, pairava no alto de um céu azul quase metálico, despejando sua energia sobre a terra, tornando o ar denso. As ovelhas procuravam abrigo na pouca sombra dos arbustos espinhosos, e os servos de Abraão descansavam em suas tendas, evitando qualquer esforço no calor do meio-dia. O próprio Abraão, patriarca de 99 anos, com a barba grisalha e a pele bronzeada pelo sol e pelo vento, estava sentado à entrada de sua tenda. Era uma postura comum para ele, que via isso como uma maneira de observar seu acampamento e estar disponível para qualquer viajante necessitado de abrigo. Seus olhos, acostumados à vasta extensão do deserto, examinaram o horizonte, e então ele os viu. Ao longe, onde o calor distorcia a paisagem, 3 figuras surgiram. Elas não chegaram com o barulho de uma caravana, nem com o anúncio de um mensageiro. Simplesmente apareceram como se tivessem surgido do ar vibrante do deserto. Eram 3 homens, e sua presença tinha algo de estranho, um silêncio que contrastava com o ambiente ao redor. Para qualquer outro, poderiam ser apenas viajantes cananeus ou mercadores amorreus. Mas Abraão, cujo espírito estava em sintonia com o divino, percebeu algo diferente. Havia autoridade em suas posturas, uma luz em seus rostos que não pertenciam a este mundo. Sem hesitar, movido por um impulso tanto da lei sagrada da hospitalidade quanto de um profundo reconhecimento espiritual, Abraão levantou-se rapidamente. A idade e o calor pareciam não afetá-lo. Correu da porta da tenda para encontrá-los e, ao chegar diante deles, prostrou-se no chão. Essa não era a saudação de um igual, nem de um rei terreno. Era um ato de adoração, de submissão a uma autoridade superior. "Meu senhor", disse ele, dirigindo-se a um deles, que parecia ser o principal, embora todos emanassem a mesma aura de poder. "Se encontrei graça diante de ti, peço que não passes por cima do teu servo." As palavras e ações de Abraão, registradas em Gênesis 18, são um exemplo de humildade e serviço. Ele não perguntou quem eram nem de onde vinham. Sua única preocupação era servi-los. Imediatamente, apressou-se a oferecer-lhes o melhor que possuía. "Que tragam água agora, lavem os pés e descansem debaixo de uma árvore." Lavar os pés não era apenas um ato de higiene, era um gesto de profundo respeito e hospitalidade, uma forma de aliviar o cansaço da viagem e honrar o visitante. Enquanto os 3 homens aceitaram seu convite e se acomodaram à sombra do carvalho, Abraão se tornou um turbilhão de atividades. Ele não delegava tarefas aos seus servos, mas tomava para si o controle de tudo, mostrando a urgência e a importância que atribuía àquela visita. Correu até a tenda para chamar Sara, sua esposa. "Pegue a melhor farinha", disse ele. "Amasse e faça pães assados sob as brasas." A melhor farinha era a flor da colheita, reservada para ocasiões especiais e para convidados de honra. A quantidade: 3 porções, o suficiente para um banquete, muito mais do que 3 homens poderiam comer. Abraão então correu em direção ao rebanho. Não escolheu qualquer ovelha ou cabra. Pegou o melhor bezerro de seu rebanho, um animal tenro e de qualidade, e o entregou a um servo para prepará-lo rapidamente. Ele mesmo pegou manteiga e leite e, junto com o bezerro assado, colocou tudo diante dos visitantes misteriosos. Enquanto comiam, Abraão permanecia ao lado deles, sob a árvore, na postura de um servo atento, pronto para atendê-los. A cena era extraordinária.
O patriarca, o homem escolhido por Deus, o amigo do Altíssimo, servindo com suas próprias mãos 3 desconhecidos no deserto. Toda a atmosfera do acampamento parecia ter mudado. O silêncio do meio-dia já não era de cansaço, mas de sagrada expectativa. O próprio ar parecia carregar uma energia latente. Os servos observavam de longe, admirados, perguntando-se quem poderiam ser esses homens que mereciam tal honra de seu senhor. Sara, dentro da tenda, amassava a farinha com as mãos. Ela sentiu uma estranha vibração em seu espírito, uma mistura de curiosidade e outros sentimentos, incluindo uma certa apreensão. A conversa que se seguiu começou de maneira trivial. "Onde está Sara, tua esposa?" perguntaram, revelando que sabiam seu nome. A primeira pista sobre sua natureza sobrenatural. Abraão respondeu simplesmente: "Está aqui na tenda." O que viria a seguir mudaria para sempre a vida de Abraão e Sara e os colocaria no caminho do cumprimento de uma promessa há muito aguardada. Mas, naquele momento, sob o carvalho de Mamre, o foco estava no ato de servir. Abraão, ao abrir sua tenda, abriu também seu coração. Ao oferecer o seu melhor, o bezerro, ele ofereceu sua devoção e, prostrando-se na poeira, reconheceu a soberania daquele que viera visitá-lo de maneira tão humilde e extraordinária. Sem saber, Abraão estava hospedando anjos e o próprio Senhor. Ele vivia o espírito do que seria escrito séculos mais tarde na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade para com os estrangeiros, pois, ao praticá-la, alguns, sem saber, hospedaram anjos. A refeição estava chegando ao fim. O sol começava a descer do zênite e a conversa estava prestes a tomar um rumo que revelaria o propósito divino daquela visita. Um propósito duplo, de criação e vida, e de julgamento e destruição. O riso secreto de uma mulher idosa. Enquanto Abraão servia seus convidados celestiais sob o carvalho, Sara escutava de dentro da tenda. A entrada da tenda ficava atrás de quem falava. Então, ela podia ouvir sem ser vista. Acompanhava com curiosidade os apressados preparativos de seu marido, a escolha do melhor bezerro, o pedido urgente da melhor farinha. Ela sabia que Abraão não agiria daquela forma por simples hospitalidade. Algo na atmosfera, uma solenidade que permeava o interior da tenda, lhe dizia que aquela não era uma visita comum. Suas mãos, sujas de farinha, pararam sobre a massa quando ouviu a pergunta que a fez estremecer. "Onde está Sara, tua esposa?" O fato de saberem seu nome a deixou inquieta, e o tom da pergunta a fez estremecer. Então, a voz do visitante principal, uma voz que parecia ressoar com a autoridade da própria criação, fez a promessa que mudaria para sempre o mundo de Abraão e Sara. "Certamente retornarei a ti, e conforme o tempo de sua vida, Sara, tua esposa, terá um filho." Ao ouvir isso dentro da tenda, Sara riu. Não foi um riso de alegria ou deleite antecipado, mas um riso silencioso, interno, amargo, um riso de incredulidade, misturado com décadas de esperança frustrada e a dolorosa resignação que vem com a idade. O relato em Gênesis, capítulo 18, nos conta o que se passava em sua mente. "Depois de envelhecer, terei prazer, sendo que meu senhor também está velho." O riso de Sara era o eco de um ventre estéril, de incontáveis noites de orações não atendidas, da vergonha cultural de não poder dar um herdeiro ao marido. Era o riso de uma mulher de 90 anos, cujo corpo há muito deixara de funcionar como o de uma mulher jovem. Para ela, a promessa não era uma boa notícia, era uma zombaria cruel, um sal na ferida da sua esterilidade. A ideia de que o seu corpo envelhecido e o de Abraão, que já tinha 100 anos, pudessem conceber parecia absurda, tão contrária às leis da natureza, que só poderia provocar nela um riso nascido de puro ceticismo. Ela pensou em sua pele enrugada, na fragilidade de seus ossos, no silêncio de seu útero
que havia sido seu parceiro durante toda a vida adulta. A promessa parecia uma fantasia, um sonho impossível que ela já havia parado de sonhar há muito tempo. Mas o riso secreto de Sara não passou despercebido. O Senhor, que vê e conhece os corações e os pensamentos mais íntimos, se dirigiu a Abraão, mas suas palavras eram para Sara. Por que Sara riu, dizendo: será que terei um filho, já sendo velha? A pergunta não era uma repreensão raivosa, mas um convite à fé. Deus estava revelando a cortina da incredulidade de Sara, expondo suas dúvidas, não para envergonhá-la, mas para curá-la. O coração de Sara deve ter dado um salto. Seu riso discreto havia sido ouvido. De repente, o medo a dominou. Percebeu que não estava lidando com homens comuns. Tentou negar. Não ri, disse ela, uma reação humana e compreensível. Uma tentativa de esconder sua vergonha e falta de fé. A resposta do Senhor foi gentil, porém firme, não deixando espaço para dúvidas. Não, você acabou de rir. Naquele momento, a verdade a atingiu com uma força avassaladora. Estava na presença de alguém que conhecia os sussurros da sua alma. E então, o Senhor proferiu uma das frases mais poderosas de toda a literatura, uma pergunta retórica que ressoou ao longo da história. Existe algo difícil demais para Deus? Essa pergunta transcendeu a situação de Sara. Era uma declaração da onipotência de Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que separou a luz das trevas, não poderia dar vida a um ventre estéril? O mesmo que havia contado as estrelas e as chamava pelo nome, não seria capaz de cumprir a promessa feita à velha senhora? A questão pairava no ar quente de Mamre, desafiando não apenas a dúvida de Sara, mas toda a lógica humana. Deus reafirmou sua promessa com especificidade divina. No tempo determinado, voltarei a você, e de acordo com o tempo da vida, Sara terá um filho. O termo duração referia-se ao ciclo natural de uma gravidez, cerca de 9 meses. Não seria um milagre instantâneo, mas um processo natural desencadeado por uma força sobrenatural. Dentro da tenda, o silêncio de Sara era diferente agora. Não era mais o silêncio da resignação, mas o silêncio da admiração, do temor reverente. A semente da fé, pequena e enterrada sob camadas de decepção, começou a brotar em seu coração. Ela começou a entender que o poder de Deus não é limitado pela biologia humana, pela passagem do tempo ou por circunstâncias aparentes. O episódio do riso de Sara é crucial na narrativa bíblica. Ele ilustra o abismo entre a perspectiva humana e a divina. Enquanto os humanos veem obstáculos, Deus vê oportunidades para manifestar sua glória. Enquanto nós rimos incrédulos, Ele trabalha para cumprir seus propósitos imutáveis. Essa promessa de vida, o anúncio de um nascimento milagroso, serviu como um prelúdio dramático para o segundo propósito da visita divina. O mesmo Deus que estava prestes a criar vida no ventre de uma velha, também estava prestes a decretar morte e destruição sobre 2 cidades que haviam enchido o cálice de sua iniquidade. A dualidade da natureza divina, sua capacidade para a criação miraculosa e seu apelo por um julgamento justo, estava prestes a se manifestar de forma que deixaria uma marca indelével na história da humanidade. E Abraão, o homem que testemunhou a promessa, seria agora a testemunha do veredicto. A sombra se estendia em direção a Sodoma. Assim que a refeição terminou, a profecia surpreendente sobre o nascimento de Isaque mudou a atmosfera sob o bosque de carvalhos. O calor da comunhão agora se tornava solene, carregado de presságios. Os 3 homens se levantaram e seus rostos, que antes haviam demonstrado uma graça quase humana durante a refeição, agora refletiam uma determinação divina e severa. Seus olhos se voltaram para o sudeste, em direção à planície do Jordão, onde à distância mal se via, mas se sabia que Sodoma estava sob o calor intenso. Abraão,
cumprindo seu dever como anfitrião até o fim, levantou-se para acompanhá-los e se despedir deles em sua jornada. Enquanto caminhavam em silêncio, afastando-se do acampamento, uma sensação de inquietação começou a crescer no coração do patriarca. Ele notou a seriedade no comportamento de seus visitantes, a maneira como seus olhos pareciam perfurar o horizonte e enxergar além das colinas até o próprio coração do mal que espreitava no vale. Foi então que o Senhor, caminhando ao lado de Abraão, refletiu consigo mesmo em uma das revelações mais íntimas da mente divina encontradas nas Escrituras. Gênesis 18:17 nos permite ouvir este solilóquio celestial. Devo ocultar de Abraão o que estou para fazer? Essa pergunta revela a profundidade da relação entre Deus e Abraão. Não era uma relação de mestre e servo, mas de amigo para amigo. Deus considerava Abraão um parceiro em sua jornada espiritual, o pai de uma nação escolhida por meio da qual seu plano redentor para o mundo se manifestaria. Esconder sua intenção de Abraão seria tratá-lo como um estranho, não como um amigo de Deus, o título que o profeta Isaías lhe conferiria séculos depois. A razão pela qual Deus revela seu plano a Abraão é fundamental. Ele sabia que Abraão exigiria que seus filhos e sua casa seguissem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito, para que Deus os conduzisse pelo caminho do reto e justo. Deus iria revelar a Abraão o julgamento iminente sobre Sodoma, não por mera curiosidade, mas como uma lição objetiva e aterradora sobre as consequências do pecado e a importância vital de justiça e julgamento. Essa lição seria para Abraão e todas as suas gerações futuras. Eles precisavam entender que o Deus da aliança, o Deus da promessa, é também um Deus de santidade e justiça, que não tolera a maldade indefinidamente. Com essa decisão tomada, o Senhor parou e se dirigiu a Abraão. As palavras que proferiu foram graves e terríveis, como o estrondo de um trovão distante que prenuncia a tempestade. Pois o clamor contra Sodoma e Gomorra é cada vez maior, e o seu pecado se tornou extremamente irritante. Irei agora verificar se concluíram o trabalho conforme o combinado. O pecado das cidades da planície não foi silencioso. Foi um clamor, o grito ensurdecedor das vítimas da opressão, da violência e da injustiça. Era o grito dos pobres despossuídos, do estrangeiro maltratado, do inocente abusado. Esse grito subiu aos céus, alcançando os ouvidos de um Deus que é o defensor dos fracos e o juiz de toda a terra. A declaração de Deus de descer e ver não implica falta de conhecimento, pois Deus é onisciente. Ele já sabia a verdade em sua totalidade. Em vez disso, é uma figura antropomórfica que expressa um processo judicial. É a linguagem de um juiz justo que, antes de proferir uma sentença, realiza uma investigação minuciosa e pessoal para garantir que o veredicto seja irrepreensível. Não se trata de um julgamento caprichoso ou precipitado, mas deliberado e justo. Ao ouvir essas palavras, o coração de Abraão afundou. A sombra que ele sentira em seu espírito agora tinha um nome: Sodoma. E em Sodoma vivia Ló, o filho de seu irmão, do seu próprio sangue. A vaga preocupação que ele sentira durante anos de expectativa subitamente se cristalizou em terror iminente. Enquanto Abraão processava essa terrível revelação, os outros dois homens, os dois anjos, partiram e continuaram seu caminho rumo a Sodoma. Sua missão era clara. Eles eram os agentes do reconhecimento divino, as testemunhas que confirmariam em primeira mão a depravação da cidade. Mas Abraão permaneceu ali, diante do Senhor. A paisagem ao seu redor parecia desaparecer. O calor, a poeira, o pôr do sol, tudo perdeu a importância. Naquele momento, apenas um homem mortal e frágil existia diante de Deus, o juiz de toda a terra e o criador do universo. O silêncio que se instalou entre eles era imenso, como o silêncio antes de uma batalha,
mas não uma batalha de espadas e lanças, mas uma batalha de fé e intercessão. Na mente de Abraão fervilhavam 1000 pensamentos, imagens de Ló, de suas filhas, de sua família, lembranças do resgate pelas mãos de Quedorlaomer e, acima de tudo, uma questão fundamental estava se formando em seu íntimo. Era uma questão sobre a própria natureza de Deus. Ele destruiria os justos juntamente com os ímpios? Essa questão não era uma dúvida sobre o poder de Deus, mas um apelo ao seu caráter, à sua justiça e à sua misericórdia. Abraão, o amigo de Deus, se preparava para fazer algo extraordinário. Ele se preparava para argumentar com o Todo-Poderoso, para interceder pelas almas de uma cidade perversa, impulsionado tanto pelo amor ao sobrinho, quanto pela profunda fé na retidão do juiz da Suprema Corte. A conversa mais sincera e comovente entre um homem e seu Criador estava prestes a começar. Abraão permaneceu imóvel diante do Senhor, sob o peso do destino de Sodoma, pressionando sua alma. O sol começou sua lenta descida em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, mas a beleza do crepúsculo contrastava brutalmente com a escuridão. Após a revelação que acabara de receber, ele olhou para o rosto de seu interlocutor divino, procurando um sinal, uma abertura, uma brecha na muralha do julgamento divino para que um raio de misericórdia pudesse escapar. O medo pela vida de Ló era um nó em sua garganta, mas sua preocupação ia ainda mais longe. O que estava em jogo era a própria honra de Deus, a coerência de seu caráter justo. Finalmente, quebrando o silêncio tenso, Abraão deu mais um passo em direção à frente, um gesto de humildade e audácia. Sua voz, trêmula, mas firme, carregada de reverência profunda, mas também desesperadamente urgente, começou. Eis que agora comecei a falar com meu Senhor, embora sou pó e cinzas, começou ele, reconhecendo a imensa distância entre si e a infinita majestade de Deus. Essa frase inicial, registrada em Gênesis 18, 27, não era falsa modéstia, era o fundamento da sua fé e intercessão. Ele não argumentou a partir de uma posição de lei, mas de absoluta dependência da graça. Então, ele fez sua primeira pergunta audaciosa. Vocês também destruirão os justos com o perverso? A pergunta ecoou no silêncio de Mamre. Não era uma acusação, mas um apelo à justiça inerente de Deus. Abraão estava essencialmente lembrando a Deus de sua própria natureza justa. Continuou apresentando seu primeiro caso hipotético. Talvez haja 50 pessoas justas na cidade. Você as destruirá também e não perdoará o lugar em nome das 50 pessoas justas que ali vivem? A lógica era impecável. O valor da justiça, a presença da piedade, não deveria ser anulada pela maldade ao seu redor. Abraão levou o argumento um passo adiante, apelando diretamente para a honra de Deus como juiz supremo. Longe de você fazer tal coisa, que matem o justo com o ímpio, e que o justo seja tratado como o ímpio. Nunca finja o contrário. O juiz de toda a terra não fará o que é justo? Esta não era a pergunta de um cético. Era a afirmação de um crente. Abraão conhecia o seu Deus. Ele sabia que a justiça não era apenas uma das suas prioridades, mas a própria essência do seu ser. Ele estava colocando em risco a reputação de Deus. A resposta do Senhor foi imediata e reconfortante, uma concessão à fé de seu amigo. Se eu encontrar 50 pessoas justas em Sodoma, eu as pouparei. Todo esse lugar por amor a elas. Ali, Abraão obteve 3 vezes a certeza da misericórdia divina. Mas uma certeza angustiante crescia em seu coração. 40 ainda era um número muito alto. A imagem da maldade de Sodoma, da qual ele ouvira falar nas histórias dos mercadores, era vívida demais. Ele pensou na arrogância, na crueldade, na perversão que Ló lhe teria descrito em uma visita estranha. O medo o impeliu a continuar, a insistir ainda mais. Ele não sabia se deveria ir tão longe. Não se irrite agora, meu senhor.
Se eu falar, talvez 30 sejam encontrados lá. Cada palavra era um apelo. Não se irrite, meu senhor. Abraão tinha plena consciência de que estava pisando em terreno sagrado, de que sua insistência poderia ser interpretada como uma falta de fé na primeira promessa de Deus. Mas o seu amor pela família e a profunda angústia ao pensar que os justos poderiam perecer o impeliu a continuar. A resposta divina, mais uma vez, veio como um bálsamo para seu espírito ansioso. Não farei isso se encontrar 30 lá. Em apenas alguns minutos de conversa, Abraão conseguiu reduzir a exigência para a salvação de Sodoma de 50 para 30 justos. Ele havia estabelecido um princípio teológico monumental. Deus está disposto a perdoar uma multidão de ímpios em favor de um remanescente de justos. O julgamento não é cego, nem indiscriminado. A presença da santidade, por menor que seja, tem um poder protetor e redentor. Mas à medida que o sol se punha no horizonte, projetando longas sombras sobre a terra, uma sombra de dúvida ainda maior pairava sobre o coração de Abraão. 30. Ainda era um número grande. A questão continuava a atormentá-lo, impulsionando-o a prosseguir com essa negociação ousada e desesperada com o Criador do Universo. O apelo final por 10 almas. A paciência de Deus tinha sido imensa, mas a ansiedade de Abraão não diminuía. O número 30, que momentos antes parecera uma vitória da intercessão, agora ecoava em sua mente como um número ainda inatingível. Ele se imaginou contando os justos de Sodoma nos dedos de sua mão. Ló, sua esposa, suas 2 filhas solteiras e depois seus genros, que viviam imersos na cultura da cidade. Algum servo, algum vizinho se comoveu com o testemunho de Ló? A contagem parou rapidamente, bem abaixo de 30. Cada segundo de silêncio entre ele e o Senhor parecia uma eternidade. A brisa da tarde começou a soprar, levantando pequenas nuvens de poeira que se acumulavam a seus pés. Abraão ergueu o olhar novamente. Seu rosto era um mapa de angústia e determinação. Ele sabia que estava levando sua audácia ao limite, mas seu amor pelo sobrinho e a visão aterradora de fogo e enxofre o impulsionaram a um último esforço. Mais uma vez, ele se agarrou à fórmula de humildade diante de tudo para apresentar sua nova petição. Agora que comecei a falar com meu Senhor, talvez eles sejam encontrados lá. 20. O número caiu drasticamente de 50 para 20. A diferença entre o número de justos necessário e a provável realidade de Sodoma se aproximava, mas ao custo de exigir cada vez mais misericórdia. Mergulhado em pensamentos, ele pedia a Deus que valorizasse cada pessoa justa, não apenas como um indivíduo, mas como um baluarte contra a ira divina, cujo valor protetor se multiplicava à medida que seu número diminuía. Não era mais apenas uma questão de perdoar os ímpios em favor dos justos, mas aceitar um remanescente cada vez menor como justificativa suficiente para evitar um julgamento cataclísmico. A resposta de Deus, imutável em seu tom de graça paciente, chegou sem hesitação. Não o destruirei por causa dos 20. O coração de Abraão deve ter dado um salto de fé. 20. Certamente havia 20 pessoas decentes numa cidade, por mais perversa que fosse. Mas a dúvida era como uma serpente. Isso o mordeu novamente. 20. O número ainda lhe parecia grande. A depravação de Sodoma, segundo o clamor que chegara aos céus, foi profunda. Dizia-se que não havia um só justo. A corrupção havia contaminado a todos, dos mais jovens aos mais velhos. A imagem de uma sociedade completamente entregue ao mal dominou sua imaginação e sua esperança vacilou. Ele se preparou para seu último e mais importante ato, um apelo desesperado. Ele sabia que aquela seria a última vez que poderia falar. Sua audácia havia se esgotado. Ele reuniu toda a coragem que lhe restava, toda a fé que acumulou em uma vida inteira caminhando com Deus. Sua voz era quase um sussurro, carregada com o peso da última esperança.
Não fique com raiva agora, meu senhor. Se eu falar apenas uma vez, talvez 10 sejam encontrados lá. O número mínimo necessário para formar uma comunidade na tradição judaica posterior, um minyan, uma família extensa. Ló, sua esposa, suas 2 filhas, seus 2 genros e talvez os pais dos genros e mais alguns amigos. 10 foi sua oferta final, o valor mais baixo que ele ousou propor. Ele estava perguntando se o destino de milhares de pessoas em cidades inteiras dependia da existência de apenas 10 almas justas. Foi a prova definitiva do princípio que ele vinha defendendo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. Ele não se alegra com a destruição, mas busca ativamente uma razão, por menor que fosse o gesto, para perdoar. A tensão no ar era palpável. Abraão prendeu a respiração, aguardando o veredito final. A paciência divina havia se esgotado. Ele cruzara uma linha invisível com sua persistência. A resposta do Senhor, quando ele chegou, foi o ponto culminante dessa conversa extraordinária. Foi uma declaração de sua vontade, um caráter que ressoaria por toda a eternidade. Não o destruirei por causa dos 10. Com essa frase, a negociação terminou. Tudo havia terminado. Abraão chegara ao fim de sua fé, ao limite de sua ousadia. Ele conseguiu baixar o limiar do julgamento de forma surpreendente. A salvação de Sodoma agora estava por um fio, incrivelmente magro. A presença de apenas 10 pessoas. Não havia nada além de fé. Abraão tinha feito tudo o que podia. O resto estava nas mãos de Deus e na realidade da própria cidade. O Senhor, tendo concluído sua conversa com Abraão, partiu. Ele simplesmente desapareceu, deixando o patriarca sozinho na planície de Mamre, enquanto a noite finalmente caía. Abraão permaneceu ali por um longo tempo, olhando para sudeste em direção às cidades condenadas. Uma mistura de esperança e medo enchiam seu coração. Esperança de que 10 homens justos fossem encontrados, de que Ló e sua família fossem resgatados, estivessem entre eles. Medo de que nem mesmo um número tão pequeno pudesse ser encontrado. Então, lentamente, ele se virou e voltou para sua tenda. Retornou ao seu lugar, a sua vida de espera e fé. O fardo do conflito havia sido retirado de seus ombros. Ele lutara por Sodoma com as únicas armas que possuía: oração, fé e uma profunda compreensão do caráter justo e misericordioso de Deus. Agora, ele só poderia esperar o amanhecer e ver que resposta o novo dia traria. Ele não sabia que naquele exato momento, os 2 anjos que haviam se separado dele estavam chegando aos portões da cidade, prontos para realizar a inspeção final e descobrir se a audaciosa esperança de Abraão tinha algum fundamento na dura realidade de Sodoma. O pôr do sol nos portões de Sodoma parecia inofensivo. Quando a última luz do dia se retirou das colinas de Judá, os 2 anjos, agora com a aparência indistinguível de 2 viajantes humanos, desceram das terras altas e se aproximaram das imponentes muralhas de Sodoma. O ar que em Mamre fora puro e carregado da santidade da presença divina, aqui no vale de Sidim sentia-se pesado, denso, sobrecarregado pelo fedor não só dos poços de asfalto que pontilhavam a planície, mas com uma pestilência espiritual que era quase palpável. A cidade de Sodoma, à luz do pôr do sol, podia parecer bela. Ao olhar destreinado, suas paredes eram grossas, suas casas bem construídas com os tijolos cozidos da região, e a riqueza proveniente das rotas comerciais e das terras férteis refletia-se nos ornamentos de suas casas e edifícios e nas roupas de seus cidadãos. Mas os anjos viam além da fachada. Seus olhos, acostumados à glória do céu, perceberam a escuridão que se agarrava a cada pedra, a cada limiar. Viram a ganância nos olhos dos comerciantes que fechavam suas barracas, luxúria nos olhares que se cruzavam nas ruas e a crueldade latente nos sorrisos dos homens ociosos reunidos na praça.
Cada riso parecia ter um tom malicioso, e cada conversa um subtexto de conspiração e engano. A cidade inteira vibrava com uma energia de autoindulgência e desprezo por tudo o que fosse sagrado, justo ou vulnerável. Ló sentou-se no lugar de honra, à entrada do portão da cidade. Essa não era a postura de um mendigo, mas a de um homem de certa posição na comunidade. O portão de uma cidade, outrora o centro da vida cívica, onde negócios eram fechados, disputas legais resolvidas e os anciãos se reuniam para governar. O fato de Ló estar ali indica que, apesar de ser estrangeiro, ele havia conquistado um certo grau de respeito, ou ao menos de integração na sociedade sodomita. No entanto, sua expressão era a de um homem em constante conflito. Seu rosto, marcado pela preocupação, examinava atentamente aqueles que entravam e saíam. Sua alma justa, como Pedro a descreveria, estava atormentada pela depravação ao seu redor. Quando Ló olhou para cima e viu os dois viajantes se aproximando, algo em seu ser interior se agitou. Talvez fosse um resquício da percepção espiritual que aprendera com seu tio Abraão. Ou talvez fosse simplesmente a intuição de um homem justo que reconhece a bondade em meio ao mal. Ele os viu na postura, na dignidade, na nobreza que não pertenciam àquele lugar. Eles não tinham a arrogância dos sodomitas, nem o medo covarde dos estrangeiros, que já conheciam a reputação da cidade. Sem hesitar, assim como Abraão fizera horas antes, Ló se levantou para recebê-los com profundo respeito, o que deve ter parecido estranho aos olhos dos seus concidadãos. Ele curvou a cabeça, e sua saudação foi mais que um simples convite. Eis aqui, meus senhores, peço-vos que venham à casa de seu servo e lá permaneçam. Lavem os pés, e de manhã vocês se levantarão e seguirão o seu caminho. As palavras de Ló revelam sua profunda compreensão do perigo que os estrangeiros enfrentavam em Sodoma, especialmente ao anoitecer. Ele não lhes ofereceu a praça pública como local de descanso, um costume comum em outras cidades. Insistiu em levá-los para a segurança de sua casa. A frase, de manhã você se levantará e seguirá o seu caminho, era mais do que cortesia. Era um aviso implícito. Não fique aqui. Comam, descansem sob minha proteção e fujam deste lugar ao amanhecer. Os anjos, para testar a sinceridade e a determinação de Ló, inicialmente rejeitaram sua oferta. Não, vamos ficar na praça esta noite, disseram. Este era o teste. Um sodomita comum teria dado de ombros, abandonando os estrangeiros à própria sorte. Um homem medroso teria aceitado a recusa por medo de atrair a ira de seus vizinhos ao protegê-los. Mas Ló não era nenhum dos dois. O texto bíblico diz que ele discutiu acaloradamente com eles. Podemos imaginar a cena. Ló, com os olhos cheios de genuína angústia, insistindo, suplicando-lhes, advertindo-os, sem ousar falar explicitamente sobre os horrores que os aguardavam se permanecessem na praça. Ele explicou-lhes que não era seguro, que as noites em Sodoma eram perigosas, que a hospitalidade nas ruas não existia. Sua persistência não derivava apenas do hábito, mas de sua consciência atormentada. Ele sabia do que seus vizinhos eram capazes e não podia suportar a ideia de que aqueles dois nobres viajantes fossem vítimas disso. Finalmente, os anjos cederam à sua vontade. Eles insistiram e foram com ele até sua casa. Ló preparou um banquete, cozinhando pão ázimo, sinal de pressa e de honra para com os convidados, oferecendo o melhor e mais rápido que podia. Enquanto comiam, um breve momento de paz se instalou na casa. Por um instante, Ló sentiu que havia criado um pequeno santuário de decência e normalidade em meio à loucura de Sodoma.
Ele foi capaz de conversar com seus visitantes, sentindo a pureza que emanava deles, e talvez, por um instante, esquecendo-se da podridão que espreitava do outro lado de sua porta. Mas a paz em Sodoma era uma ilusão frágil, um castelo de areia prestes a ser levado pela maré da perversão. Eles mal tinham terminado o jantar e estavam se preparando para dormir quando o mal que permeava a cidade decidiu se manifestar em sua forma mais crua e violenta. A escuridão da noite não trouxe descanso, mas despertou os demônios que habitavam os corações dos homens de Sodoma. O santuário de Ló estava prestes a ser profanado, e esse seria seu último ato de justiça naquela cidade condenada. Estava prestes a lhe custar tudo: o pão da hospitalidade em uma casa sitiada. Dentro das paredes da casa de Ló, por um breve e precioso período, reinou uma atmosfera de sacralidade. Essa normalidade contrastava fortemente com o mundo exterior. A porta, firmemente fechada e trancada, não impedia apenas a entrada física, mas parecia criar uma barreira simbólica contra a corrupção moral que ali se infiltrava. Em cada rua e praça de Sodoma, Ló, movendo-se com a energia de um anfitrião ansioso por agradar, servia. Seus dois convidados foram tratados com uma devoção que era ao mesmo tempo um ato de hospitalidade e uma oração silenciosa. Ele lhes trouxe água fresca num recipiente de barro para que pudessem lavar a poeira da rua dos pés. Um gesto que naquela cidade havia se perdido, substituído pela suspeita e hostilidade em relação ao estranho. Enquanto o aroma do pão sem fermento fresco enchia o quarto, Ló sentiu um alívio que não experimentava há anos. A presença daqueles dois homens era como um bálsamo para sua alma perturbada. A conversa entre eles, embora não tenha sido registrada em detalhes, deve ter sido um alívio. Eles falaram com tanta sabedoria e serenidade que não era deste mundo. Não havia neles a arrogância, a luxúria ou a crueldade que marcavam os homens com quem Ló lidava diariamente no portão da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, Ló não se sentia sozinho em sua retidão. Ele se sentia visto, compreendido, e sua fé, exausta pelo atrito constante com o pecado, se renovou. As filhas de Ló, que moravam com ele, observavam a cena com uma mistura de curiosidade e apatia, típica daqueles criados em um ambiente cínico. Para elas, a devoção do pai aos antigos costumes de hospitalidade era provavelmente uma excentricidade, uma relíquia de um passado que não existia mais. Elas entenderam. Seus noivos eram de Sodoma, e suas mentes e corações estavam, sem dúvida, mais alinhados com os valores da cidade, que estavam em desacordo com os valores do Deus de seu pai. Talvez tenham trocado olhares de soslaio, pensando por que o pai estava arriscando tanto por dois completos estranhos. A mulher de Ló, por sua vez, se movia nas sombras da narrativa. Seu coração era um enigma, um território disputado entre a piedade do marido e os aspectos materiais atraentes da vida em Sodoma, pelos quais ela acabara por se apaixonar. Ela ajudou nos preparativos, cumprindo seu dever, mas talvez com uma ressalva, uma preocupação com as consequências sociais de acolher forasteiros de forma tão ostentosa. Alheia ou determinada a ignorar as possíveis consequências, ela se entregou completamente ao momento, serviu-lhes comida, sentou-se com eles e, por um instante, sua casa em Sodoma parecia-lhe a tenda de Abraão em Mamre, um lugar onde o humano e o divino podiam se encontrar. Ló contou-lhes histórias de sua jornada desde Ur, da fé de seu tio Abraão, e talvez tenha sussurrado sobre o tormento diário de viver naquela cidade. Os anjos ouviram com uma empatia que era ao mesmo tempo compassiva e avaliadora. Cada palavra de Ló, cada gesto de serviço, cada pão compartilhado era uma prova de que, mesmo no coração da mais profunda escuridão, uma pequena chama de justiça ainda podia arder. O fogo poderia continuar queimando.
Esse ato de hospitalidade de Ló não foi um mero gesto de bondade, foi um ato de desafio a uma sociedade que criminalizava a compaixão e punia aqueles que ajudavam os necessitados. Abrir a porta para dois estranhos foi uma declaração de princípio. Foi uma afirmação de que as leis de Deus estavam acima de tudo, até das ordenanças perversas de Sodoma. Foi essencialmente o último ato de justiça registrado naquela cidade, o único argumento a favor da misericórdia que permaneceu de pé após a intercessão de Abraão falhar por falta de números. Ló estava demonstrando com suas ações que ele era o homem justo por quem Abraão havia intercedido. Sem saber, ao servir-lhes um simples pão e um pouco de água, Ló selava a sua própria salvação, ainda que fosse uma salvação como a de escapar do fogo. O santuário era frágil e o período de paz estava prestes a terminar. Enquanto se preparavam para descansar, um murmúrio distante começou a ser ouvido nas ruas. A princípio era um som baixo, quase imperceptível, mas logo aumentou em volume e intensidade. Era o som de passos arrastados, de vozes chamando uns aos outros na escuridão, de uma multidão reunida com um propósito unificado e sinistro. A onda de perversão que Ló tentara conter com a frágil barreira de sua porta agora se aproximava, prestes a atingir a sua casa com a força de um tsunami, ameaçando afogar a pequena ilha de retidão que ali existia. O pão da hospitalidade se tornaria o catalisador para o confronto final entre a luz e as trevas na cidade de Sodoma. A confusão do lado de fora da casa de Ló começou com um clamor crescente. Não era o barulho de uma simples discussão ou de uma comemoração noturna. Era o som inconfundível de uma multidão enfurecida, uma besta de muitas cabeças unidas por um único propósito depravado. O texto de Gênesis 19:4 é assustadoramente específico. Os homens da cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, toda a cidade reunida, do mais jovem ao mais velho. Essa descrição é crucial para entender a profundidade da corrupção de Sodoma. Não se tratava de um grupo isolado de revoltados. Não eram apenas a escória da sociedade, mas a cidade inteira. Os jovens, que deveriam ser o futuro e a esperança de qualquer cidade, estavam na vanguarda, seus rostos contorcidos por uma luxúria violenta. E ao lado deles, os velhos, cujos anos deveriam ter trazido sabedoria e moderação, clamavam com a mesma ânsia perversa. A depravação não era um vício isolado de alguns, mas a própria cultura da cidade. Contaminara todos, em todas as gerações e classes sociais. Era uma decadência sistêmica e universal. Dentro da casa, o breve momento de paz se despedaçou. O coração de Ló se encheu de terror gélido, um terror que ele conhecia muito bem. Ele olhou para os seus convidados, seus rostos serenos e impassíveis diante do crescente caos lá fora. A violência de Sodoma, que durante anos fora um tormento para sua alma, agora estava literalmente batendo à sua porta. As batidas ficaram mais altas, acompanhadas de gritos e xingamentos. E então, a exigência da multidão ecoou clara e alta, atravessando a porta de madeira e enchendo a casa com seu veneno. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que os conheçamos. A palavra hebraica para saber, neste contexto, é um eufemismo brutal para estupro, um ato de dominação violenta e humilhação. A intenção da multidão era subjugar e abusar dos estrangeiros, um ato que representava a perversão máxima da hospitalidade e a expressão máxima da crueldade de Sodoma. Eles queriam profanar a pureza que percebiam nos visitantes, extinguir sua luz com as mais imundas trevas. Ló se viu em uma posição impossível. Lá fora, uma multidão sedenta por violência ameaçava arrombar a porta de sua casa. Lá dentro, ele tinha a sagrada responsabilidade de proteger seus convidados, aos quais havia prometido segurança sob seu teto. Desesperado, ele tomou uma decisão que tem sido objeto de debate e horror por milênios.
Ele saiu de casa, fechando a porta atrás de si. Um ato de coragem que o colocou fisicamente entre a multidão e sua família. Ele encarou a multidão de rostos cheios de ódio e implorou: "Eu vos suplico, meus irmãos, que não façam tal mal." Ao chamar os homens de irmãos, ele tentava apelar para um senso de comunidade e humanidade compartilhada que já não existia em Sodoma. E então, em seu pânico e em uma exibição horrível, ao perceber o quanto seu próprio julgamento havia se distorcido vivendo naquele lugar, ele fez uma oferta inconcebível. "Aqui estão minhas 2 filhas que nunca conheceram um homem. Vou trazê-las até vocês e façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a estes homens, pois eles estão sob a proteção do meu telhado." Esta proposta é uma das passagens mais perturbadoras do texto. Ela revela a hierarquia dos valores de Ló naquele momento extremo. O dever de proteger seus hóspedes, um pilar do código de honra do Antigo Oriente, superou em sua mente o dever de pai de proteger suas filhas. Isso demonstra até que ponto a cultura tóxica de Sodoma corroeu sua bússola moral. Ele estava disposto a sacrificar a inocência de suas filhas para apaziguar a fera, uma tentativa desesperada e monstruosa de negociar com o mar. Mas a multidão não estava apenas em busca de gratificação de sua luxúria. Seu desejo era de dominação e poder. Sua resposta à oferta de Ló foi um ato de total desprezo, revelando sua verdadeira motivação. "Saiam da frente", gritaram com ele. Sua recusa não se devia a um remorso repentino, mas sim porque seu principal objetivo era os homens estrangeiros, aqueles que representavam um desafio ao seu controle. E então, sua ira se voltou contra o próprio Ló. "Este estranho veio para habitar entre nós e será designado juiz? Agora faremos mais mal a você do que a eles." Naquele momento, despojaram Ló de qualquer status que ele pudesse ter tido. Ele era o arrivista, o forasteiro que ousou julgar seus costumes. A justiça deles era uma ofensa e agora Ló se tornava alvo de sua violência. A multidão avançou em sua direção com a intenção de feri-lo e arrombar a porta à força. O coro da depravação atingira seu clímax. O julgamento de Sodoma não era mais uma questão de debate teológico distante. Estava se manifestando em tempo real, em violência, perversão e rejeição total de qualquer norma de decência ou justiça. A própria cidade estava assinando sua sentença de morte, demonstrando sem sombra de dúvida que o clamor que chegara aos céus era, no mínimo, um eufemismo para sua maldade. Ló estava à beira de ser engolido pela escuridão. Ele tentou resistir por tanto tempo, mas o poder que ali residia, dentro de sua casa, ele ainda não havia intervido. A cegueira do condenado, assim como a da multidão, se atirou sobre Ló, esmagando-o contra a porta de sua própria casa, com a intenção de despedaçá-lo antes que alguém o impedisse. Mas foi nesse momento que a intervenção divina chegou com velocidade e poder sobrenaturais. A porta se abriu de repente, mas não pela força da multidão. Mãos firmes e poderosas surgiram da escuridão do limiar, agarraram Ló pelas roupas e o arrastaram para a segurança do interior. A porta bateu novamente com um estrondo seco e ressonante, deixando a multidão do lado de fora, confusa e enfurecida com o súbito desaparecimento de sua vítima. Dentro da casa, Ló, ofegante e aterrorizado, se viu mais uma vez na presença de seus 2 convidados. Mas sua aparência havia mudado. A fachada de simples viajantes desaparecera e, embora ainda humanos, agora possuíam uma autoridade e um poder que gelavam o sangue. Não eram mais meros hóspedes que precisavam de proteção. Eram os protetores, os agentes do julgamento divino. Lá fora, a confusão da multidão voltou a atacar a porta, agora socando-a com punhos e pés, procurando pedras ou troncos para usar como arietes. Seus gritos eram uma cacofonia de ódio e frustração. Eles eram consumidos por sua depravação, e a manifestação de um poder claramente sobrenatural não lhes causou espanto ou medo.
mas intensificou ainda mais sua fúria. Eles estavam cegos, não apenas espiritualmente, mas também prestes a se tornar cegos fisicamente. Foi então que os anjos agiram. O texto bíblico descreve isso com uma simplicidade aterradora. E os homens que estavam à porta da casa foram surpreendidos por cegueira, do mais novo ao mais velho, de modo que se cansaram de procurar a porta. Não foi um clarão ofuscante, nem uma explosão de energia. Foi um ato de poder silencioso e absoluto. De um instante para o outro, o mundo mergulhou na escuridão total. Cada um dos homens que sitiavam a casa, com o luar e as tochas que alguns talvez carregassem, tudo desapareceu num abismo de escuridão impenetrável. A cena do lado de fora da casa devia ser uma mistura grotesca de terror e comédia sombria. Homens que momentos antes transbordavam confiança violenta, agora se viam completamente indefesos. Começaram a tropeçar uns nos outros, a cair no chão, a agitar os braços no ar, buscando desesperadamente um ponto de referência que já não existia. Seus gritos de luxúria transformaram-se em gemidos de pânico e confusão. Onde fica a porta? Perguntavam uns aos outros. Suas vozes estavam repletas de um novo tipo de terror, mas ninguém conseguia responder. Eles rastejavam pelo chão, tateando as paredes da casa, sentindo a textura dos tijolos e da argamassa, mas a entrada, o objeto de seu ataque, tornara-se inalcançável. A história diz que eles se cansaram de procurar a porta. Esta frase captura a essência do julgamento divino. Eles não foram aniquilados instantaneamente. Foram deixados à sua própria futilidade, à sua própria sorte, esgotando suas energias em uma busca fútil, um símbolo perfeito de uma vida de pecado, uma busca exaustiva e frustrante por uma satisfação que jamais conseguiriam alcançar. A cegueira física deles era um reflexo da cegueira espiritual. Eles haviam sido cegos para a justiça, cegos para a santidade, cegos para a imagem de Deus no próximo. Eles se recusaram a ver a luz e agora Deus havia levado até mesmo o que era seu, a luz física. Esse milagre serviu a múltiplos propósitos. Em primeiro lugar, e acima de tudo, obviamente, ele protegeu Ló e sua família de uma morte certa. Segundo, foi uma demonstração irrefutável do poder dos mensageiros divinos, deixando claro para Ló que eles não eram meros homens. E em terceiro lugar, foi o ato final de julgamento sobre a cidade, cegando seus cidadãos no próprio ato de seu pecado. De forma flagrante, Deus estava demonstrando que sua condenação não era arbitrária. Ele estava julgando no próprio ato que evidenciava sua total depravação. Dentro da casa, o barulho da multidão desorientada e exausta foi desaparecendo lentamente, substituído por gemidos e maldições de homens confusos, dispersando-se na escuridão. O silêncio que se seguiu foi mais pesado e ameaçador do que o clamor anterior. Nesse silêncio, os anjos se voltaram para Ló. O tom deles já não era o de hóspedes agradecidos, mas sim o de comandantes celestiais com uma missão urgente. O teste havia terminado, o veredicto foi de culpado e a sentença estava prestes a ser executada. A noite de terror em Sodoma ainda não havia terminado, estava simplesmente entrando em sua fase final e mais terrível. A cegueira era apenas o prelúdio para a destruição total que viria com o amanhecer, o voo agonizante da aurora. Após o caos e o milagre da cegueira, um silêncio sepulcral pairou sobre a casa de Ló. O rugido da multidão havia se dissolvido na noite, deixando apenas um eco de sua maldade. Foi nessa tensa quietude que os dois anjos finalmente revelaram a extensão total de sua missão. Dirigiram-se a Ló e suas palavras, desprovidas de qualquer ambiguidade, soaram como uma sentença de morte. Vocês têm mais alguém aqui, genros, filhos, filhas, e tudo o que vocês possuem na cidade, tirem daqui, porque vamos destruir este lugar, porque o clamor deles diante do Senhor se tornou tão grande.
Portanto, o Senhor nos enviou para destruí-la. A negociação de Abraão falhou. Não foram encontrados 10 justos, nem perto disso. A depravação da cidade, confirmada pelo cerco à casa de Ló, havia selado o seu destino. Para Ló, aquele momento foi uma mistura de vindicação e horror. Por um lado, a justiça que ele ansiava, o fim do mal que o atormentava, estava prestes a chegar. Por outro lado, a realidade da destruição total da cidade, que apesar de tudo se tornara seu lar, foi avassaladora. A ordem era clara, e com urgência ele precisava reunir sua família e fugir. O primeiro pensamento de Ló foi suas filhas noivas e seus futuros genros. Ele saiu de casa e foi, na escuridão de uma cidade agora povoada por homens cegos e desorientados, procurar os homens que estavam prestes a casar com suas filhas. Ele os encontrou e transmitiu a advertência divina com urgência desesperada. Levanta-te, sai daqui, pois o Senhor está prestes a destruir esta cidade. Mas suas palavras foram recebidas com incredulidade e zombaria. O texto diz que eles pensaram que ele estava zombando deles. Para os homens de Sodoma, a ideia de julgamento divino era uma piada. Eles estavam tão imersos em seu materialismo e cinismo que eram incapazes de conceber qualquer outra realidade além de sua experiência imediata. O aviso de seu futuro sogro soava para eles como os delírios de um velho assustado. Em sua cegueira espiritual, não conseguiam enxergar a destruição iminente, mesmo quando isso lhes foi comunicado diretamente. Essa rejeição foi uma tragédia pessoal para Ló e uma confirmação final da condenação da cidade. Ló voltou para casa de coração partido, por ter falhado em sua tentativa de salvar parte de sua própria família. O tempo estava se esgotando. Com os primeiros raios da aurora despontando no horizonte, os anjos começaram a instar Ló a seguir em frente. A urgência em suas vozes era palpável. Levante-se, leve sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que você não pereça no castigo da cidade. Mas Ló duvidou amargamente. O verbo hebraico sugere que ele estava protelando, hesitando. Por quê? Talvez devido ao choque dos acontecimentos, por causa da dor de deixar seus genros para trás, ou talvez, mais tragicamente, por causa do apego à vida e aos bens que havia acumulado em Sodoma. Apesar de ter sido atormentado pela maldade da cidade, uma parte dele já se acostumara ao seu conforto. Suas raízes haviam penetrado profundamente nela. Aquela terra estava condenada. E agora era extremamente difícil para ele desenraizá-los. Essa hesitação humana diante de uma ordem divina é um momento de profundo aprendizado. Mostra como o mundo material pode facilmente nos controlar e nos aprisionar, mesmo quando sabemos que é destrutivo. A paciência dos anjos, no entanto, havia se esgotado. Vendo que o tempo estava se esgotando, e que a hesitação de Ló colocava toda a família em perigo, eles recorreram à força. A história é vívida. E pegando suas mãos, e as mãos de sua esposa, e de suas 2 filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, os trouxeram para fora e os colocaram fora da cidade. Não foi uma partida voluntária, foi uma extração forçada. A salvação do destino de Ló não se deveu à sua prontidão ou retidão naquele momento final, mas sim à pura misericórdia de Jeová. Deus, em sua graça, não permitiu que sua fraqueza anulasse o propósito de seu resgate, um resgate implicitamente prometido a Abraão. Uma vez fora das muralhas da cidade, quando o sol começou a nascer, os anjos lhe deram a instrução final e mais crucial. Fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás, nem pare em nenhum lugar desta planície. Fujam para as montanhas, ou perecerão. A ordem era absoluta. Cortem todos os laços, sem olhar para trás, nem física nem emocionalmente. Olhar para trás simbolizaria a saudade da vida que estava sendo deixada para trás. Uma conexão do coração com o lugar que Deus havia condenado. A salvação exigia renúncia total. Ló
ainda temeroso e sobrecarregado, tentou negociar uma última vez. Estava apavorado com a ideia de fugir para as montanhas, temendo não conseguir chegar lá e perecer. Ele pediu permissão para se refugiar em uma pequena cidade próxima chamada Zoar. Aqui está esta cidade próxima para onde fugir, que é pequena. Vou escapar para lá, não é pequena, e eu salvarei minha vida. Num ato final de graça surpreendente, o anjo atendeu ao pedido de Ló. Eis que também recebi a vossa súplica a respeito deste assunto, e não destruirei a cidade da qual você é proprietário. Aquela cidade foi renomeada Zoar, que significa pequena. O anjo concluiu com um último aviso arrepiante. Depressa, saia daí, porque nada posso fazer até você chegar. A destruição estava literalmente suspensa, aguardando o último homem justo estar em segurança. O destino de milhares de pessoas dependia dos passos apressados de um homem e sua família, fugindo de uma aurora que traria não luz e vida, mas fogo e morte, a chuva de fogo e a reversão da criação. Justo quando Ló, sua esposa e suas 2 filhas entraram pelos portões da pequena cidade de Zoar, com o sol nascendo sobre a terra, normalmente o nascer do sol sobre o vale de Sidim era um espetáculo de beleza. Os primeiros raios de luz dourada banhavam o local. Os campos férteis faziam o curso do Rio Jordão brilhar e despertavam as cidades movimentadas da planície. Mas naquele dia, o sol nascente não era um prenúncio de vida, mas o relógio que anunciava que chegara a hora da execução. A paciência de Deus, levada ao limite pela intercessão de Abraão e pela lenta fuga de Ló, chegara ao fim. No instante em que o último homem justo estava a salvo, o céu acima de Sodoma e Gomorra e todas as cidades da planície, exceto Zoar, mudaram. Desde o alto de uma colina perto de Hebron, Abraão levantou-se cedo. Com o coração pesado de ansiedade, ele se dirigiu ao lugar onde havia comparecido perante o Senhor no dia anterior. Olhou para a planície, esperando contra todas as expectativas ver um vale tranquilo, sinal de que 10 pessoas justas haviam sido encontradas. O que ele viu foi o começo do fim. O relato em Gênesis 19, 24 e 25 descreve o cataclismo com uma simplicidade lacônica e aterradora que apenas acentua seu horror. Então, Jeová fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e ele destruiu as cidades e tudo o que ali havia. Aquela planície, com todos os habitantes das cidades e os frutos da terra, não foi destruída por um desastre natural. Não foi uma erupção vulcânica, nem a ignição das crateras de asfalto na região, embora Deus pudesse ter usado elementos naturais para executar seu julgamento. O texto é explícito. O enxofre e o fogo vieram de Jeová do céu. Foi um ato direto e deliberado de julgamento divino. Podemos imaginar a cena nas ruas de Sodoma. Talvez alguns de seus habitantes, recuperando-se da estranha noite de cegueira e confusão, estavam saindo de suas casas. Talvez os comerciantes estivessem se preparando para abrir suas barracas e os trabalhadores indo para os campos. De repente, um som de assobio no ar, um cheiro pungente e sufocante de enxofre. E então, o céu se abriu, não com chuva para regar a terra fértil, mas com uma tempestade de fogo. Correntes de matéria incandescente, misturadas com enxofre em chamas, caíram sobre as cidades. Os telhados das casas pegaram fogo instantaneamente. As ruas se transformaram em rios de fogo. Os gritos do povo, que um instante antes eram cheios de arrogância e escárnio, transformaram-se em gritos de agonia e terror. O julgamento foi total e absoluto. Não apenas destruiu o povo, todos os habitantes das cidades, mas aniquilou a própria terra que fora a fonte de seu orgulho e a causa de sua arrogância. Ele destruiu tudo aquilo que... a planície e o fruto da terra. A vegetação exuberante que fora comparada ao jardim do Éden foi queimada até virar cinzas. A terra fértil transformou-se em um deserto árido, envenenado por sal e enxofre. Uma inversão literal da criação, onde Deus havia dito:
que a terra produza a erva verde. Agora só havia cinzas e escória. Onde antes havia vida em abundância, agora reinava apenas a morte e a desolação. As estruturas que os homens haviam erguido com orgulho, suas casas, seus muros, seus templos, derreteram e ruíram na conflagração. A riqueza que possuíam, seu ouro, sua prata, seus tecidos finos, foi consumida pelo fogo purificador da ira divina. Tudo em que haviam confiado, tudo pelo que haviam vivido, foi reduzido a nada em questão de minutos. A fumaça da destruição subiu aos céus. Do seu posto de observação, Abraão não viu os detalhes do horror, mas sim o resultado final. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície, e ali a fumaça subia do chão como a fumaça de uma fornalha. A imagem é desoladora. O belo vale havia se transformado em uma gigantesca fornalha, um testemunho fumegante do preço do pecado e da santidade de Deus. O julgamento sobre Sodoma e Gomorra tornou-se um arquétipo, um aviso perpétuo para toda a Escritura. Moisés, os profetas, o próprio Jesus e os apóstolos se refeririam a esse evento como o exemplo supremo do julgamento divino contra a impiedade e a maldade. Perversão moral. Foi um ato terrível, mas não de crueldade caprichosa. Foi a consequência inevitável de uma sociedade que rejeitou completamente seu Criador, que transformou a crueldade em lei, a opressão em entretenimento e o pecado em sua própria identidade. Foi o resultado de um clamor de injustiça que Deus, em sua santidade, não podia mais ignorar. A chuva de fogo não apenas varreu Sodoma do mapa, como a gravou para sempre na memória da humanidade como uma cidade lendária. Um lembrete de que a paciência divina tem limites e que a justiça prevalecerá mais cedo ou mais tarde. O monumento de sal na planície da morte. Enquanto o cataclismo de fogo e enxofre consumia as cidades da planície, a pequena família de Ló correu desesperadamente em direção à segurança de Zoar. O ar atrás deles estava denso com o rugido do inferno desencadeado. O calor da conflagração podia ser sentido mesmo à distância e o cheiro de enxofre era sufocante. A ordem do anjo fora explícita, uma regra de sobrevivência tanto física quanto espiritualmente. Corra pela sua vida, não olhe para trás. Foi um mandato para romper definitivamente com o passado, para não nutrir qualquer saudade, nenhuma nostalgia pela vida que ficou para trás. Uma vida de conforto material, misturada com um compromisso espiritual que Deus havia julgado e condenado. Ló e suas duas filhas, movidos pelo medo e por uma obediência primordial ao comando divino, correram com os olhos fixos à frente em direção à pequena cidade que representava a única esperança de salvação deles. Mas o coração da mulher de Ló estava dividido. Ao contrário de Abraão, que vivia em tendas como estrangeiro naquela terra, ela se acostumara com Sodoma. Ela amava seu lar, seu status social, as amizades que ali havia construído, a riqueza e a segurança que a cidade lhe provia. Embora ela, sem dúvida, desprezasse os piores excessos de seus vizinhos, uma parte significativa de sua identidade e seus afetos estavam ligados àquele lugar. Cada passo que ela dava para longe de Sodoma era um passo importante, uma lágrima em sua alma. Enquanto corria, seus pensamentos deviam ser um turbilhão de tristeza. Ela pensou nas coisas que deixou para trás, seus pertences, sua casa cuidadosamente decorada, talvez até mesmo amigos e parentes que não acreditaram no aviso. A vida em uma pequena e desconhecida Zoar, ou pior, em uma caverna nas montanhas, pareceria um futuro sombrio em comparação com a sofisticação de Sodoma. O som da destruição atrás dela não era apenas o som do julgamento divino para ela, mas o rangido do seu próprio mundo desmoronando. A tentação tornou-se irresistível. Num momento fatídico de desobediência e anseio, desafiando a ordem direta do anjo e revelando onde realmente residia seu coração, ela parou, virou a cabeça e olhou para trás.
O relato em Gênesis 19, 26 é tão repentino quanto o próprio ato. Então a mulher de Ló olhou para trás e se virou numa estátua de sal. Sua transformação não foi um ato mágico arbitrário. Foi um símbolo poderoso e aterrador de seu estado espiritual. No exato momento em que fogo e enxofre caíram sobre a planície, parte desse julgamento chegou até ela. O sal, que na antiguidade era associado tanto à conservação quanto à esterilidade, a transformou em um monumento perpétuo à desolação. Ela permaneceu para sempre presa naquele ato de seu anseio pelo mundo condenado. Seu corpo se tornou um pilar da mesma matéria que cobriria e transformaria toda a planície em uma terra árida. Um testemunho silencioso e eterno das consequências de um coração dividido. O próprio Jesus usaria seu exemplo séculos depois, como está registrado no Evangelho de Lucas 17:32, com um aviso conciso, porém profundo. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se dela. É para nos lembrarmos do perigo de amar o mundo mais do que a Deus, do perigo de hesitar no caminho da salvação e a impossibilidade de ser resgatado do julgamento se o coração se apega àquilo que está sendo julgado. Ló e suas filhas não ousaram olhar para trás. Talvez tenham ouvido um grito abafado, ou talvez simplesmente tenham notado a mudança repentina do silêncio em seus passos quando finalmente chegaram a Zoar e ousaram olhar. Sua mãe e esposa não estavam mais com eles. Eles só podiam imaginar seu destino, uma figura solitária e branca, destacando-se na paisagem fumegante de destruição. A tragédia de Ló não terminou ali. Sua estadia em Zoar foi resumida. O medo o consumia e ele não se sentia seguro nem mesmo na cidade que havia sido poupada por causa dele. Ele levou suas 2 filhas para morar em uma caverna nas montanhas, o mesmo destino que tanto temia e tentara evitar. O homem que um dia escolheu a cidade mais rica da planície acabou vivendo na mais primitiva das moradias. O homem que fora um cidadão respeitado, sentado no portão da cidade, tornou-se um pária isolado. Na solidão e no desespero daquela caverna, a corrupção de Sodoma deu seu último suspiro, um fruto amargo. Suas filhas, acreditando que não havia mais homens na terra para lhes dar descendência e perpetuar a linhagem da família, arquitetaram um plano incestuoso. Elas embebedaram o pai durante 2 noites consecutivas e conceberam filhos com ele. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, os progenitores dos Moabitas e dos Amonitas, 2 nações que se tornariam inimigas persistentes de Israel, o povo da promessa. Assim, a história de Ló termina com uma nota profundamente triste e debilitada. Ele foi salvo fisicamente do incêndio, mas não conseguiu escapar da influência espiritual de Sodoma, que se manifestava no comportamento de suas próprias filhas. Seu legado, sua vida, foi marcada por desgraças, e sua história serve como um lembrete sombrio de que é possível perder tudo, mesmo quando se é fisicamente salvo. A planície, agora conhecida como Mar Morto ou Mar Salgado, permaneceu como uma cicatriz na face da terra e em algum lugar em suas margens, por um tempo, um pilar de sal, um monumento silencioso que contava a história não apenas de uma cidade, mas de um coração que, no momento decisivo, escolheu olhar para trás. A planície, que outrora fora como o Jardim do Éden, agora jaz silenciosa sob um sol que já não nutre, mas castiga. Uma terra coberta de sal. A fumaça de Sodoma e Gomorra há muito se dissipou, mas sua história permanece. Não como a história de um Deus irado, mas como o eco de um diálogo desesperado entre o céu e a terra. A verdadeira tragédia não foi a chuva de fogo, mas o silêncio que a precedeu. O silêncio de uma cidade onde nem mesmo 10 almas justas puderam ser encontradas. Hoje, quando olhamos para o nosso próprio mundo com o seu clamor e suas sombras, a pergunta de Abraão ressoa com renovada urgência. O juiz de toda a terra não fará o que é justo?
A resposta continua a mesma. Deus ainda busca intercessores, homens e mulheres que ousam interceder, que negociam com fé pela salvação de outros. E na paisagem de nossas vidas, muitas vezes nos deparamos com a mesma escolha que a mulher de Ló: seguir em frente em direção à promessa, independentemente do custo, ou olhar para o conforto daquilo que deve ser destruído. Que a memória disso permaneça. Que a coluna de sal não nos paralise de medo, mas nos impulsione a examinar nossos próprios corações. Se esta história despertou em você o desejo de ser um intercessor e seguir em frente sem olhar para trás, comente abaixo: Senhor, torna-me justo na minha geração. Então saberemos que a fé de Abraão permanece viva. Inscreva-se para seguir. Descubra as verdades profundas da palavra e compartilhe este vídeo com alguém que precise se lembrar disso. Nosso olhar deve estar sempre fixo na promessa celestial, não nas ruínas do passado. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre o caminho da salvação, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Dê seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. E, acima de tudo, que Deus te abençoe. Lembre-se, o olhar deve estar sempre fixo na promessa celestial, não nas ruínas do passado. Que a fé de Abraão permaneça viva em nossas vidas.